Você já sentiu aquele arrepio frio na espinha ao pensar no fim? Aquela ansiedade silenciosa que surge quando a inevitabilidade da morte se apresenta? Milhões de pessoas vivem suas vidas tentando ignorar, fugir ou se distrair desse medo primordial. Construímos impérios, acumulamos riquezas, buscamos a juventude eterna, tudo em uma tentativa desesperada de adiar o que é inadiável. Mas essa fuga constante não nos liberta. Ela nos aprisiona, nos impede de viver plenamente o único tempo que realmente possuímos, o agora. Essa sensação de impotência diante do fim, essa sombra que paira sobre nossos dias, é um dos maiores ladrões de paz e propósito. Mas e se eu te dissesse que o medo da morte não é um inimigo a ser evitado, mas uma ferramenta poderosa a ser compreendida? E se a chave para viver uma vida sem arrependimentos, uma vida de verdadeira plenitude, estivesse em aceitar e até mesmo abraçar a nossa finitude? E se a solução para vencer o medo da morte não fosse lutar contra ela, mas aprender a viver de uma forma que a torne irrelevante? Em meio aos tumultos do Império Romano, um homem se destacou não por sua força militar, mas por sua força interior. Marco Aurélio, o imperador filósofo, governou o maior império de sua época, enfrentando guerras, pragas e traições. Mas em seus escritos pessoais, conhecidos como Meditações, ele nos deixou um legado de sabedoria sobre como viver bem e, crucialmente, como enfrentar a morte com serenidade. Ele não tinha medo do fim, porque entendia que a morte é uma parte intrínseca da vida, tão natural quanto o nascimento ou a mudança das estações. O estoicismo, essa escola de pensamento ancestral, nos ensina que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossa resposta a eles. E a morte é o evento externo definitivo. A verdadeira liberdade e a plenitude não vêm de uma vida longa, mas de uma vida bem vivida. Marco Aurélio e os estoicos nos mostraram que a chave para vencer o medo da morte não é a negação, mas a transformação interna. É sobre construir uma vida de integridade, virtude e propósito que torne o tempo que temos aqui na Terra significativo, independentemente de sua duração. Hoje, vamos mergulhar nas lições atemporais de Marco Aurélio para entender como o medo da morte pode ser superado, não por truques ou ilusões, mas por uma profunda mudança na forma como encaramos a vida e nosso papel nela. A primeira lição de Marco Aurélio é desmistificar a morte. Ele a via não como um evento terrível e isolado, mas como uma parte integrante do grande ciclo da natureza. Assim como uma folha cai da árvore no outono para dar lugar a novas folhas na primavera, a morte é uma transição natural. Temer a morte é, em essência, temer a própria natureza, lutar contra a ordem cósmica. Essa luta é inútil e exaustiva. Como isso nos liberta? Quando aceitamos a morte como um processo natural, ela deixa de ser um monstro no armário e se torna um lembrete constante da preciosidade do tempo presente. Ela funciona como um filtro. O que realmente importa na sua vida se torna cristalino. As pequenas preocupações, as fofocas, as ambições vazias, tudo isso perde o brilho diante da finitude. O medo da morte diminui quando você percebe que a única coisa que você possui é o agora e que a natureza está simplesmente seguindo seu curso. Este é o cerne da superação do medo da morte para Marco Aurélio. A maioria de nós se preocupa com a quantidade de vida. Quantos anos viveremos? Quanto tempo teremos para realizar nossos sonhos? Mas o imperador filósofo nos ensina que a verdadeira medida de uma vida não está em sua duração, mas em sua qualidade. Não importa quanto tempo você vive, mas como você vive. Uma vida de 100 anos, sem propósito, sem integridade, sem virtude, é uma vida vazia.
Uma vida mais curta, mas vivida com coragem, justiça, sabedoria e temperança, é uma vida plena e significativa. A mente precisa desenvolver a integridade, a virtude e o propósito no bem. Sem esses pilares, a superação do medo da morte se torna uma ilusão. A integridade significa viver de acordo com seus princípios, mesmo quando ninguém está olhando. A virtude é a excelência moral, a busca constante por ser a melhor versão de si mesmo, agindo com justiça, coragem e sabedoria. O propósito no bem é direcionar suas ações para algo maior que você, contribuindo para o mundo e para o bem-estar dos outros. É essa construção interna, essa dedicação à excelência do caráter que nos dá a paz de espírito. Quando você vive com integridade, cada dia é uma vitória, e o medo do fim se dissolve porque você sabe que sua vida teve valor. Você não está acumulando tempo, mas acumulando significado. Marco Aurélio nos lembra constantemente: você pode deixar a vida agora mesmo, que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa não é uma frase para gerar pânico, mas para gerar urgência e clareza. É o famoso memento mori, a lembrança da morte, não como um fim, mas como um catalisador para a vida. Se você sabe que cada momento é precioso e pode ser o último, você não o desperdiça com futilidades, com raiva, com preocupações insignificantes. Como isso nos impulsiona? Vencer o medo da morte é, paradoxalmente, aprender a viver com mais intensidade. É parar de adiar a felicidade, de esperar pelo momento perfeito. É agir com coragem hoje, amar com paixão hoje, perdoar hoje, criar hoje. Quando você se dedica a viver cada dia com integridade, virtude e propósito, a morte perde seu poder. Ela se torna apenas o ponto final de uma história bem contada, de uma jornada bem vivida. Você não teme o fim, porque sabe que a cada dia você está construindo um legado de significado, não de tempo acumulado. Você passou a vida acreditando que o medo da morte era uma maldição inevitável, uma sombra a ser evitada a todo custo. Essa era a velha narrativa, a narrativa da fragilidade e da impotência. Mas a verdadeira liberdade, a verdadeira plenitude, nasce da compreensão estoica de que a morte não é o fim da vida, mas o fim de um capítulo. Sua ansiedade diante do desconhecido, sua preocupação com o tempo que se esvai, essas não são fraquezas inerentes. Elas são, na verdade, os primeiros sinais de que você está pronto para uma transformação profunda, para abraçar a finitude e, paradoxalmente, viver com uma intensidade que poucos conhecem. Ao internalizar e aplicar essas lições de Marco Aurélio, vendo a morte como um processo natural, focando na qualidade da vida através da integridade, virtude e propósito, e usando o memento mori como um chamado à ação no presente, você não apenas superará o medo da morte. Você transformará sua relação com o tempo, com os desafios e, fundamentalmente, consigo mesmo. Você deixará de ser a folha soprada pelo vento da ansiedade e das preocupações vazias e se tornará a árvore robusta, enraizada na virtude, que floresce plenamente, sabendo que seu ciclo é parte de algo maior. Você não apenas existirá, você viverá com um propósito inabalável e uma paz profunda. Se essas lições de Marco Aurélio te atingiram como um raio de clareza, se você sentiu que pela primeira vez alguém traduziu o que estava preso na sua alma sobre o medo do fim e a busca por uma vida com significado, então você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir a este vídeo. Você acaba de dar o primeiro passo para uma vida sem arrependimentos. Pare de agir como uma vítima do tempo que passa e do medo do desconhecido. Assuma o controle do seu império interno de virtude, propósito e paz.
Inscreva-se neste canal agora. Não estou te pedindo um favor, estou te fazendo um convite. Estou te chamando para se juntar à tribo dos que enxergam além da superfície, dos que não se curvam diante da inevitabilidade da morte, mas a usam como inspiração para viver plenamente. Sua velha forma de temer o fim termina aqui. Haja com integridade, cultive a virtude, encontre seu propósito no bem e deixe que sua vida, a sua vida bem vivida, faça todo o barulho